Olá, meus amigos, irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja em vocês e é pela graça de Deus que estamos aqui mais uma vez para esse pequeno estudo e reflexão sobre a palavra de hoje e também para celebrarmos a memória daqueles que a igreja considera como seus santos. Hoje é dia 23 de junho de 2021. Eu quero iniciar pedindo a você que está vendo esse vídeo, primeiramente que compartilhe com os seus amigos, os seus familiares, aqueles que podem se aproveitar da palavra de Deus. Nosso canal Anunciamos a Boa Nova está com 98 inscritos. E eu peço a você que se ainda não fez, que se inscreva em nosso canal, nos ajude a evangelizar, clique no sininho para que você receba diariamente as notificações de novas reflexões. Muito bem? E vamos falar hoje também sobre o poder da informação. O poder que as pessoas que detêm a informação têm sobre os demais. Também vamos falar alguma coisa sobre fake news. Uma expressão que, se ela é relativamente nova, elas existem há muito tempo. Você vai ver isso quando falarmos sobre o Evangelho de hoje. Mas vamos começar lendo a introdução, as primeiras linhas do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia à classe sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos tinham idade avançada. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Assim, nós celebramos hoje São Zacarias e Santa Isabel, que é o primeiro casal citado na Bíblia logo após, é claro, de Maria e José. E o Evangelho de Lucas começa exatamente com a história deles, numa época em que a esterilidade de um casal, da mulher, era algo muito marginalizado ainda. Mas apesar de não terem filhos, Zacarias e Isabel tinham um casamento muito bom, se amavam muito, viviam dentro dos preceitos e mandamentos da lei de Deus. Mas, como para Deus nada é impossível e para quem vive na fé e tem esperança dentro de si, tudo pode mudar. Um dia, Zacarias estava no templo e ele recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou a ele a graça da futura paternidade. Zacarias era um homem muito bondoso, piedoso, mas mesmo assim ele pediu ao anjo uma prova. A partir desse momento, ele ficou mudo. Sua língua se travou e ele só pôde voltar a pronunciar algumas palavras no 8º dia após nascido seu filho, que era justamente o dia em que se fazia a circuncisão, um hábito, um costume da religião judaica. E nessa ocasião, as primeiras palavras deles foram exatamente o nome do seu filho, João Batista. Aqui nós vemos que o Senhor faz maravilhas na vida daqueles que esperam e confiam. E Lucas escolheu justamente esse episódio para demonstrar isso, a necessidade da fé e da esperança sempre em Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, é preciso sempre esperar pelos desígnios de Deus. Os nossos projetos não valem muito porque eles estão sempre sujeitos à vontade daquele que é o Rei do Universo. A vontade de Deus é soberana e a nós cabe esperar pela sua divina providência. Assim, Isabel, contrariando todas as previsões por ser idosa e estéril, veio a conceber aquele que viria a abrir o caminho para a chegada de Jesus. E Isabel sentia dentro de si essa graça. E quando a sua prima Maria chegou em visita, a criança exultou dentro dela, a criança se movimentou de tanta alegria. Nós estamos falando então, meus irmãos e irmãs, de duas mulheres que traziam dentro de si a história da salvação da humanidade. E Zacarias, a partir de então, passou a entoar cânticos de louvor a Deus, o chamado Benedictus, ou Cânticos de Zacarias. E continuou honrando e levando sua fé, a palavra de Deus, até o fim de sua vida.
A Bíblia não voltou a mencionar mais o casal Zacarias e Isabel, mas também, convenhamos, depois disso nem precisava mais, não é mesmo? São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós e deixe conosco o exemplo para que tenhamos sempre fé e esperemos naquele que realmente tem o poder de mudar o destino do mundo. Vamos agora ler a palavra de hoje, que está em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos amigos, existe um ditado, uma afirmativa que diz que quem detém o poder da informação, ou quem detém a informação, detém o poder de mudar o mundo. Nós vemos o tempo todo os jornais, as emissoras de TV, as publicações na internet com informações, e essas informações têm o poder de levar aqueles que o leem para esta ou para aquela direção. As informações são então usadas para influenciar as pessoas e nós vemos isso a todo tempo. Pior que isso ainda são as fake news. Como eu disse, uma expressão meio nova, mas que é usada desde a antiguidade. Hoje em dia, pega-se um vídeo de uma pessoa, uma informação, uma fala qualquer, faz-se uma edição, corta-se aqui e ali, e o sentido daquilo muda totalmente para influenciar negativamente ou positivamente aquela pessoa. Se quem detém o poder da informação ou manipula fake news pode simplesmente acabar com o prestígio, com o caráter de uma pessoa em questão de horas, pois as informações hoje viajam com a velocidade da luz. Acontece um fato agora do outro lado do mundo, em minutos estamos sabendo aqui o que já aconteceu. Pior ainda, meus amigos, é quando nós vemos pessoas que se valem da boa fé daqueles que são menos cultos e têm menos capacidade e usam seu poder de informação para ludibriá-los. Nós vemos aí pessoas que ainda caem até hoje no famoso conto do bilhete premiado. E aqui Jesus vem justamente advertir-nos a respeito dos falsos profetas. Aqueles que fazem grande propaganda, fazem espetáculos, prometem mundos e fundos e, na verdade, são apenas falsos profetas que vêm para enganar. E quando me refiro a profeta, não estou dizendo apenas de uma igreja ou outra qualquer, se bem que nós temos casos de venda de feijão, de semente de feijão, que quando colocada no algodão com água, ela germina e aparece uma inscrição nela. E essa semente de feijão tem o poder de curar até de Covid. Também já vi casos de pessoas que vendem vassouras abençoadas que vão varrer o mal de sua casa para fora. E as pessoas menos informadas, e infelizmente aquelas menos cultas e com menos posse, ajuntam pouco dinheiro que têm e pagam por essas coisas que não vão funcionar. E Jesus pede então para que nós tenhamos discernimento. É uma capacidade que temos que desenvolver, de discernir. Quando ouvirmos alguma informação desse tipo, seja uma fake news, uma notícia muito mirabolante na imprensa, precisamos conversar com quem tem mais capacidade para realmente confirmar se aquilo é verdade. Se não oferecer um produto para comprar, seja uma coisa mirabolante, uma coisa muito mágica, precisamos colocar um pé atrás e checar se realmente aquilo é verdadeiro. E essas árvores más apenas dão frutos maus. Essa desinformação ou essa informação enganosa leva as pessoas a cometerem coisas erradas, coisas que a prejudicam, seja monetariamente ou até contra a própria saúde. Vale dizer ainda, meus amigos,
que essas informações enganosas, essas fake news, esses falsos profetas cometem o maior dos pecados, pois atentam inclusive para a honra, para o caráter e até contra a vida de pessoas de bem e de boa fé. Vamos ficar atentos contra esses falsos profetas, esses falsos arautos que não divulgam nada além daquilo que seja apenas de seu exclusivo interesse. Não estão aqui para trazer o bem para você ou para mim, ou para propagar algum ensinamento que traga proveito da palavra de Deus. Pense nisso, reflita nisso, passe adiante apenas notícias boas e aquelas que você tem certeza que vão trazer benefício para a alma e para a vida de alguém. Obrigado por sua atenção, fique na paz de Jesus, foi uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Um abraço a você e até a próxima, se Deus quiser.